Acho que ele vai ter alguns desafios aí. O primeiro deles é dar uma estancada nos problemas defensivos do Vasco. O Vasco sofre muitos gols e é um time muito desequilibrado defensivamente, né? Cede muitas oportunidades para os adversários. O jogo recente contra o Santos, por exemplo, na Vila, foi, nesse sentido, uma peladaça, né? Dos dois lados, duas defesas muito fracas. Fracas que eu digo no sentido de trabalho coletivo, né? Não de peças individuais. Então acho que esse vai ser um trabalho inicial para ele, dar uma arrumada na defesa para que o time sofra menos gols, e esse aspecto do longo prazo também é sempre um que a gente olha para os trabalhos dele, né? Nos últimos anos, o Renato não conseguiu ter, no longo prazo, trabalhos ali que conseguissem dar muitas respostas. No Fluminense foi assim, no próprio último ano dele no Grêmio foi dessa forma. O ano em que o Grêmio é vice-campeão brasileiro, tem o trabalho dele, tem os méritos, é claro que sim, mas tem muito de um componente que foi determinante. Luís Soares foi o melhor jogador daquele campeonato brasileiro. Se você tira a contribuição dele, o Grêmio não teria sido vice-campeão. Repito, teve também os méritos do Renato. Mas no ano seguinte, o Grêmio teve uma queda brusca. Brigou para não cair e ele acabou até saindo no meio do processo, né? Então é um técnico que não tem conseguido fazer trabalhos de consistência a longo prazo. Eu imagino que o Vasco esteja contratando um treinador para ter até o final da temporada, né? Que consiga fazer um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, que é o principal. O Vasco está na zona do rebaixamento hoje, então é preciso olhar para o Campeonato Brasileiro da perspectiva de somar pontos, de sair dessa situação negativa de novo, mais uma vez, o Vasco brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, e depois o que der para fazer nas Copas, né? Na Copa... O Vasco vai jogar Sul-Americana esse ano, vai, né? Na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? Até onde der para ir nessas duas competições. Ano passado o Vasco bateu final, antes tinha batido semifinal, resultados que não são inexpressivos, né? Claro que há uma carência grande por um título. Eu fui ao Maracanã na final, fazendo a cobertura aqui pela Jovem Pan, e você, cara, percebe ali como o torcedor do Vasco é um torcedor machucado, né? Sofrido por esses anos todos de muito mais resultados negativos, muito mais resultados negativos do que positivos, né? Então, recuperar essa autoestima também é uma busca, uma tentativa, não vai ser uma missão nada fácil, mas o principal ponto do Renato para mim é esse. Observar se ele vai conseguir a longo prazo manter uma consistência, uma competitividade, e não um técnico que inicialmente vai ter um resultado positivo, né? Um choque, e depois, com o passar do tempo, quando se exige mais conteúdo, mais trabalho, cair de rendimento, como foi, por exemplo, no trabalho dele lá no Fluminense. E também observar, né, como ele vai lidar com uma questão que para ele pareceu ser muito cara aí na passagem pelo Fluminense, e até recentemente numa entrevista para o Romário ele falou sobre isso, né, que foram as críticas direcionadas ao trabalho dele, a ele, enfim. Aparentemente isso foi algo que incomodou muito ele na passagem pelo Fluminense, e talvez tenha sido um dos principais motivos da saída dele, né? Ele pede demissão do Fluminense, ele não foi demitido, ele pediu para sair. Então vamos ver como ele vai lidar com isso, porque o futebol brasileiro não mudou em 6 meses que ele estava fora do mercado. Continua do mesmo jeito, e acho que até um pouco pior em relação a redes sociais, a repercussão das coisas, a como as pessoas julgam o trabalho de todo mundo. Então esse vai ser um outro tópico aí que ele vai precisar ter se renovado, né, para voltar ao campo de batalha nesse sentido também. E trazendo detalhes, tá, dessa negociação, é um salário de R$1,5 milhão de reais, mais o que a comissão técnica vai ganhar, que gira ali em torno de R$200 mil. Então seria um total de R$1.700.000 por mês. Agora, uma coisa que é importante deixar claro também é que parece que nesse contrato o Renato vai fazer questão de deixar claro que não quer multa rescisória. Se o clube quiser demiti-lo, se não estiver bom, se ele também não estiver satisfeito, sai. Sai e pronto. Que ele não quer prender o clube também se o clube não estiver satisfeito com o trabalho. Agora, eu falo aqui, você aceitar treinar o Vasco na atual situação, você assume um risco muito grande, porque é brincadeira o momento que o Vasco vive. O torcedor do Vasco não merece o momento que ele vive. Cara, o Vasco não é campeão há muitos anos, eu acho que são 18 anos que o Vasco não conquista um título. Porra, isso é falta de respeito com a gigante torcida do Vasco. E aí, Mauro César Pereira, o Vasco vai atrás do Renato,
Nisso é um dos vários pontos que a gente discorda, né? Eu acho o Renato um bom treinador, não acho o melhor, longe disso. Mas acho o Renato um bom treinador por trabalhos que ele já fez, fazendo times jogarem bem, ganhando títulos, né, em clubes diferentes, no Fluminense, no Grêmio. Mas também... E você critica muito, Mauro, o Renato como treinador. Então eu queria te perguntar, o que você achou dessa escolha do Vasco? Se você tem nomes que você acharia bem melhores que o Renato. E outra, Mauro, é um Vasco desesperado, né? É um Vasco que tá buscando opções sempre e que não vem achando nunca, Mauro César Pereira. Você já respondeu, não tem nada a acrescentar, é um Vasco desesperado. Mas, falando do trabalho do Renato Gaúcho, você acha que pode melhorar ou piorar? Porque você também era um crítico do trabalho do Diniz no Vasco. Você acha que o Renato pode melhorar ou piorar o trabalho que era feito pelo Diniz, Mauro? Bem, se o Renato Gaúcho funcionar para um time de futebol como um remédio, geralmente ele seria aquele que dá um impacto inicial e que depois o problema reaparece. Costuma ser assim, muitas vezes é assim. Ele tem uma ótima gestão de grupo, os jogadores sempre gostam muito dele, ele vai fazer ali alguns ajustes e tal, e a tendência é o time melhorar. Mas por quanto tempo, né? Essa que é a questão. Aí vejamos, né, se ele consegue dessa vez fazer um trabalho um pouco mais consistente. Veja o caso do Fluminense, né? Toda aquela coisa, Mundial de Clubes, chegou entre os semifinalistas, depois o time começou a desandar, caiu na Sul-Americana para o Lanús e ele pediu demissão. Assumiu o Zubeldia, o Fluminense melhorou muito. Melhorou muito quando entrou o ex-técnico do São Paulo, que saiu do São Paulo porque a torcida não queria também, essa coisa toda. Então vamos ver se ele consegue fazer uma história um pouco mais, um trabalho de eficiência um pouco mais longeva, né? Mas no primeiro momento eu acredito que ele consiga melhorar o time, sim. O Renato Gaúcho, quando ele sai do Fluminense, ele sai puto com cobrança, ele sai puto com imprensa, com rede social. Foi muito semelhante à saída do Grêmio também. O Renato, ele já estava ali no limite com as cobranças que aumentaram sim com redes sociais, né, nos clubes, e isso não vai diminuir no Vasco da Gama. Pelo contrário, o Vasco é uma torcida gigantesca que está engasgada por uma ausência de títulos por muitos anos e que vai cobrar muito. Ou seja, ele perde um pouquinho da razão de ter pedido para sair do Fluminense, né, Mauro César Pereira? Porque quando ele pede para sair mostrando estar de saco cheio com a situação atual do futebol brasileiro. Muita cobrança, rede social, fez vários desabafos nas coletivas no Fluminense e no Grêmio com relação à rede social, a cobranças, a influenciadores, né, de clubes. E aí agora ele aceita uma proposta do Vasco, que é uma torcida até maior, né? E é uma torcida que cobra muito, porque está muito tempo sem título. Ou seja, o Renato pediu para sair do Fluminense, mostrou que estava de saco cheio também no Grêmio, para voltar agora para um outro clube onde a pressão vai ser igual ou pior, Mauro. Mas isso é a rotina dos técnicos do Brasil, né? Eles ficam rodando aí nesses clubes, vai de um para outro para um, ganham muito bem. Como eu já falei aqui outras vezes, assim, a impressão que tenho é que, assim, caras como o Renato tem 63 anos, falei do Tite já, tem 64. Os caras chegam numa idade madura, já com uma vida de sucesso no futebol, como jogador, como técnico, né? Provavelmente com uma condição financeira privilegiada, mas entre curtir a vida, né, integralmente, no caso do Renato, depende do que ele achar melhor, jogar futebol ali na praia, viajar, fazer o que ele sentir vontade. Os caras querem voltar para a beira do campo, para ficar ali brigando com o torcedor, sendo xingado em rede social. Então, tá bom, volta essa mesma roda viva. Eu não sei, eu sou um pouquinho mais novo que o Renato. Eu acho que se eu estivesse na situação dele, não sei se eu voltaria a treinar time de futebol a essa altura da vida, não. Principalmente no Brasil. Sabe? Sinceramente, eu acho que, sei lá, faria outra coisa. Porque já foi campeão, já perdeu, já fez sucesso, ganhou Libertadores pelo Grêmio, o clube onde se destacou. Foi um grandíssimo jogador, foi muito bom jogador o Renato. Jogou pra cacete o Renato, fez muito sucesso. Sei lá, nessa altura eu não sei se eu voltaria à beira de um campo, essa rotina de treinamento dia a dia, jogador, torcedor, pressão.
Sei lá, mas é uma escolha de cada um, né? E eles não conseguem largar. Você vê o caso do Diniz. Veja como a carreira do Fernando Diniz, ela desceu a ladeira. Quando ele sai do Fluminense, eu cheguei a comentar aqui, era o momento dele dar um tempo, talvez até ir lá para a Europa, estudar um pouco, ver futebol, fazer um curso, sei lá, se aprimorar, sabe? E voltar, de repente, até mais repaginado. Aí ele pega o Cruzeiro logo na sequência. Aí no final do ano, teve aquele rumor de que ele ia ser demitido, né? Sim, aí ele faz um pronunciamento forte na coletiva, tipo, como assim, né? Não estou sabendo disso, aí não foi demitido. Passa mais um tempo, o time não andou, foi embora. Aí foi para o Vasco, mais derrotas do que vitórias no Vasco. Custou, mas foi demitido do Vasco. Ele se desgastou. Você pega um momento como agora, que o Flamengo demite o Felipe Luiz, o nome do Fernando Diniz, ele nem é lembrado. Assim, estou falando de um time grande que perdeu o técnico agora, não é lembrado. Não é lembrado. Então, assim, os caras não conseguem. Parece que é mais forte do que ele. Então, boa sorte ao Renato aí. Vai tentar agora no Vasco, na volta ao Vasco, né? A fazer um bom trabalho. É um clube que está com dificuldades conhecidas por todos. Tem muito jogador que chegou, né? E aí você vê, o Brenner foi contratado porque o Diniz queria, né? Sim. Porque trabalhou com ele no São Paulo. O Vasco abriu mão do Verratti. Sinceramente, assim, eu entendo as limitações do Verratti. Mas não sei se para o Vasco algum outro centroavante, está mais pensando na relação custo-benefício, custou 5 milhões de dólares, né? Se alguém vai entregar mais do que o Verratti. O cara entregava dezenas de gols por ano. Fez 27 ano passado. Pois é, quase 30 gols no Vasco, cara. Com toda a dificuldade do Vasco, o cara faz quase 30 gols. Será que ele era inútil? O que é mais lógico? Você ter esse cara no elenco para alguns cenários, algumas partidas especificamente. Foi embora para o Cerro Porteño, o Vasco praticamente liberou. Aí trouxe o Spinelli. Cara, eu acho pouco provável que o Spinelli entregue os gols que o Verratti entregue. E não acho que ele, coletivamente jogando, vai acrescentar tanto assim, não. Então, assim, algumas escolhas são bem questionáveis. E muitas passaram por um técnico que já foi embora. E vamos seguir em frente. Aí vai lá o Renato. Daqui a pouco, não vou ficar surpreso se o Renato detectar alguma carência na visão dele no elenco e pedir um jogador aqui, outro ali, que é a rotina. O Dorival pede contratação toda hora também no Corinthians. Elementos. Apesar de elementos custarem dinheiro, o Corinthians está endividado e pede contratação. Parece que vive num mundo paralelo. E uma informação boa para o Vampeta. Quem está na comissão técnica de Renato é Marcelo Salles, sim, o Fera. E o Vampeta adora o Fera. Então, fica aí essa lembrança da volta do Fera ao mercado. Marcelo Salles. Porra, e eu adoro também, Mauro. Você tem contato com ele? Eu acho ele muito gente boa também. Não conheço pessoalmente o Fera, mas acompanho sua trajetória. Eu acho o Fera muito, muito bom garoto. É garoto, já tá velho, que nem eu tô também. Mas o Fera, desde novo eu conheço, desde que ele trabalhava no Flamengo ali. Eu também gosto muito do Fera. Que bom ele tá na comissão técnica aí do Renato Gaúcho. Bruno Prado. Bom, ele pega um time que o objetivo é não cair, né? O Vasco ele começa o campeonato muito mal. O Vasco tem 1 ponto em 4 rodadas e ano passado ficou em 14º, chegou à final da Copa do Brasil, mas ficou em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. Então ele chega com esse objetivo. Eu acho que ele vai, a curto prazo, pode conseguir alguma coisa. Ele é um cara que consegue normalmente tirar alguma coisa dos seus jogadores, é um cara que, pelo que todos dizem, tem um bom relacionamento no dia a dia, então pode trazer assim também no lado motivacional uma coisa a mais para o Vasco aí nesses primeiros momentos e somar ponto, né? O Vasco precisa somar ponto rapidamente e aí ele vai tocar de acordo com o que dá para fazer no Vasco. Que o Vasco é um time que normalmente os técnicos ficam alguns meses ali, até pelos problemas que tem o Vasco. O Vasco ele tenta se ajustar para voltar a ser um time competitivo, mas ainda não consegue em Copas. Ele até fez boas campanhas, não só ano passado, mas ano retrasado também foi semifinalista da Copa do Brasil em Copas, assim como quase todos podem. A Copa permite que você consiga, em alguns momentos, chegar longe. Em Campeonato Brasileiro, a briga é lá embaixo. Então, acho que o Renato ele pode, sim, ajudar o Vasco, manter na primeira divisão. O Vasco está com um time mais fraco do que ele tinha ano passado. Ele perdeu o Ryan, seu principal jogador, perdeu o Verratti, que fazia gol, perdeu o Felipe Coutinho. Então é um time mais fraco, tecnicamente. Acho que ele perdeu um cara... O Verratti não era um cara habilidoso, mas fazia gol. E ele perde os seus 2 jogadores que tinham mais capacidade de tentar alguma coisa diferente, o Ryan e o Coutinho. Então hoje é um time bem limitado, tecnicamente, o time do Vasco.
É um time que faz algumas apostas. Quem sabe o Inestrosa dá certo, quem sabe o Brenner dá certo, o Spinelli. Mas são apostas, são interrogações, não dá para saber o que vai ser desses jogadores. Eu acho que o Renato pode sim. E é uma coisa que fica bem clara, olhando o mercado de treinadores, pegando principalmente o que chamam de 12 grandes aí, né? Os times de São Paulo, do Rio, de Minas e do Rio Grande do Sul. Hoje, técnicos brasileiros que rodam nesses times são 5 ou 6. E o Renato está entre eles, né? O Renato, Dorival. Inclusive, dos 12 grandes atuais, com a mudança no Flamengo, 9 são treinados por estrangeiros e 3 por brasileiros, né? Os que estão com o brasileiro são o Corinthians, com o Dorival, o Vasco, com o Renato Gaúcho e o Cruzeiro com o Tite. O Diniz também, né, Bruno? Agora eles... Nessa lista, eu digo. O Diniz. Então, tá nessa lista esses 3. São Paulo, Santos, Fluminense... Vasco. O Diniz, acho que os que estão nessa lista de 5, 6 que hoje brasileiros que são aceitos, né, nesses times. Às vezes algum passa lá, mas passa muito rápido, algum diferente. É o Renato, é o Diniz, é o Dorival, é o Tite. E o Tite eu já coloco assim numa categoria meio especial. Acho que o Tite não vai ficar pegando um time atrás do outro. Acho que o Tite, como ele saiu do Flamengo, ele ficou 1 ano sem trabalhar. Quando ele sair do Cruzeiro, também acho que vai ficar um bom tempo sem trabalhar. Acho que o Tite já não está mais nessa de sair do Cruzeiro, eu vou pegar o Grêmio, não vai fazer. Então é quase que uma categoria especial de um cara que de vez em quando vai trabalhar, como o Felipão, até pouco tempo estava nessa e agora me parece que ele não quer mais ser treinador. O Mano Menezes, ele era um cara que rodava bastante em time grande, ele dirigiu recentemente o Inter, o Corinthians, o Fluminense, o Grêmio. E já é mais difícil. O Rogério Ceni, que está há muito tempo no Bahia, se ele sair de lá, acho que ele é um cara que pode pegar um time grande. E é isso, o resto não pega, às vezes passa muito rápido. Carpini no São Paulo foi rápido, o próprio Kleber Xavier no Santos foi rápido. Então, fora esses aí, outros brasileiros não são aceitos nos times grandes. O Felipe Luiz pode entrar nessa roda se ele quiser, né? Mas aí a gente vai ver qual vai ser o projeto de carreira do Felipe Luiz agora. Você acha que ele vai entrar nessa roda? Não sei, torço para que não, porque... esses todos que eu citei são técnicos que já tiveram alguma coisa relevante na carreira e por isso eles rodam nesses times grandes, são aceitos. O Cuca é mais um que entra nesse bolo quando está trabalhando também. Porque eles já ganharam coisas importantes, já fizeram bons trabalhos. Todos esses aí tem alguma coisa importante que você pode citar. O Felipe, hoje, o único trabalho dele é no Flamengo. E a visão dele é positiva. A maioria das pessoas vê o Felipe como um técnico bom. Se ele entrar nessa roda daqui a 2 anos, tenho certeza que a maioria das pessoas vai ver ele como um técnico ruim. Mesmo que ele não seja, porque aqui é quase impossível você não se desgastar. Eu acho que o Felipe daqui uns 2 meses não estará mais nem morando no Brasil. É o que eu imagino para ele. Eu acho que ele vai para a Europa e vai tentar arrumar um trabalho por lá. Se eu fosse amigo dele, minha torcida seria essa. Ele não estará mais nem morando no Brasil daqui a pouquíssimo tempo. Se eu fosse um cara amigo dele, parente, eu não conheço o Felipe, talvez até menos como técnico. Mas se eu fosse um amigo dele, eu torceria muito para que ele seguisse esse caminho. Porque se ele não seguisse, ele ficar aqui, em 2 anos, ele vai ter o mesmo desgaste que tem o Diniz, que tem o Dorival, que tem o Renato, que tem um bom empresário, né? O Jorge Mendes é um cara que tem uma entrada no futebol europeu, já até conversou lá com o Estrasburgo, né? Que eu acho que até seria uma porta interessante para ele de entrada, enfim. Eu acho que tenho pouquíssima perspectiva de ver o Felipe Luiz trabalhando de novo no futebol brasileiro. No curto, médio prazo, acho muito pouco provável. Até porque, né, Bruno? Ele não tem muitas opções. No Brasil, para você ter opção, para você crescer mesmo, ser campeão, já passou pelo Flamengo, que é um. Teria Palmeiras e talvez o Cruzeiro hoje. E assim, mesmo assim, ele foi campeão de tudo no clube e mandaram o cara embora, do mesmo jeito. Então, assim, nem título te garante. O Abel está no Palmeiras hoje porque a presidente confia nele. Eles têm uma relação de confiança um com o outro. Eu acho que se a Leila não fosse a presidente, talvez ele mesmo já teria pedido demissão do Palmeiras. Que ele tem uma relação ali de confiança com a presidente, é um caso bem específico. Acho que quando a Leila sair, não sei se outro presidente vai manter um técnico tanto tempo. Quem fala, o Abel tá aí porque ganhou, é verdade, mas nos últimos 2 anos, que ele ganhou só o Paulista de 24, em qualquer outro clube, e não digo clube, se não tivesse a relação de confiança que ele tem com a presidente, ele teria saído. O Flamengo acabou de mandar um cara embora que ganhou uma Libertadores e um Brasileiro há 3 meses. E tem uma outra coisa sobre o Cruzeiro, né, rapidamente nessa equação, que a gente também não sabe até quando vai ser assim, né? Até quando o Pedro Lourenço vai colocar dinheiro do bolso, porque o Cruzeiro não se paga. O Cruzeiro não faz rendimento para contratar jogadores como o Gerson, para pagar o que paga para o Caio Jorge, por exemplo. E o
que eu tô falando aqui não é um achismo, nem nada contra o Cruzeiro ou contra o Pedro Lourenço. É apenas um fato. O Cruzeiro não arrecada, não tem receita para contratar um jogador pelo valor que ele pagou no Gerson. Então, até quando o Pedro Lourenço vai aportar do bolso para investir, para contratar grandes jogadores? Não é um projeto autossustentável do Cruzeiro. Palmeiras e Flamengo são. Eles vão continuar. Se ninguém fizer uma cagada muito grande em um desses clubes nos próximos, 10 anos, eles vão continuar sendo protagonistas autossustentáveis, contratando grandes jogadores, mantendo pagamento em dia, revelando bons jogadores, investindo em estrutura. O Cruzeiro, eu não tenho essa mesma certeza. E por enquanto, eu não coloco o Cruzeiro nesse patamar de claramente ser o terceiro time. Palmeiras e Flamengo, pela regularidade, vai ter ano que eles vão mal. Mas pela regularidade... Esse ano, por exemplo, já ficou para trás. É o Cruzeiro, e nos outros anos passados foi meio que, por enquanto, uma exceção em relação a ser terceiro. O Cruzeiro que ele mostra é que ele vinha num crescimento. Ele subiu da Série B em 22, jogou a Série A em 23. Brigou para não cair, não caiu. Em 24 já foi um pouco melhor, ele ficou em nono. Em 25 ele foi terceiro. Ele está mostrando uma evolução que não dá para saber se vai ficar. Modelos diferentes. Sim. Né? Porque nesse período que você citou, subir da Série B, o primeiro ano da permanência... E uma parte da temporada 24 era com uma gestão. Sim, aí o Ronaldo Pedro Lourenço saiu. Pega no meio de 24, se não me falha a memória. Sim. E aí já é uma outra gestão, com a outra prática, com a outra forma de ver. O Ronaldo, quando chegou, ele ia buscar ali, por exemplo, do ponto de vista de treinadores. Ele foi buscar treinadores que ninguém conhecia. Ele trouxe o Pepa, ele trouxe o Pesolano, que fez um ótimo trabalho na Série B, e depois foi para a Europa. Ele trouxe o Pepa, que eu acho que até fez do Cruzeiro um time bem competitivo, pelo que ele tinha nas mãos, né? Depois ele efetiva o Seabra, que tinha feito um bom trabalho na base. O Pedro Lourenço já vai para uma outra direção. E o Ronaldo não contrataria o Gabigol, por exemplo. Exato. O Pedro Lourenço vai para outra direção. Diniz, aí um cara de fora, um europeu, aí o Tite agora. São formas bem diferentes de trabalhar também. Acho que o Cruzeiro, assim, ele é uma dúvida. O Cruzeiro, ele tem um time titular muito bom. O elenco não é tão bom. O Cruzeiro, e uma das coisas que ajudou o trabalho do ano passado do Cruzeiro no Brasileiro foi o calendário e também escolhas do treinador Jardim com a ajuda da diretoria. O Cruzeiro, quando ele perde os 2 primeiros jogos da Sul-Americana, ele larga a Sul-Americana. Então ele ficou com uma competição a menos. Ele jogou mais 4 jogos, mas nem aí. Largou. Sim, largou. Perdemos os 2 primeiros, dificilmente vai classificar. Deixa isso de lado. Então ele jogou o Brasileiro e jogou a Copa do Brasil. E simultaneamente com o Brasileiro, ele jogou a Copa do Brasil contra o Vila Nova, contra o CRB, e só teve um confronto grande, que foi o Atlético. Porque a semifinal foi depois. Sim. Então, basicamente, contra o Vila Nova e o CRB, você não precisava dar tudo ali para passar. Ele, durante o Brasileiro, fora aquele comecinho que ele ainda jogou a Sul-Americana nos 2 primeiros jogos, ele teve o confronto com o Atlético Mineiro, só, mais nada. Ele jogou o Brasileiro praticamente sem nenhuma outra competição.